Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para ler juntos uma palavra da Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Precisamos crer assim. E falamos para aqueles que assim crerem. Precisamos crer. Há muita diferença quando cremos e quando não cremos. Eu tenho diante de mim um trecho da palavra, eu não vou ler. Eu vou citar para os irmãos, para aqueles que depois podem ler e meditar neles. O capítulo 5 do livro de Efésios, o verso 22 até o verso 33, e fala sobre os deveres domésticos, que é muito importante. Eu vou só ler o verso 30. O verso 30 diz assim: porque somos membros do seu corpo. Eu acho que diante dessa palavra já deu para perceber os deveres domésticos, porque somos membros do seu corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Isso é muito profundo, porque hoje nós vemos muitos falando: que igreja você pertence? Qual é a igreja? Qual é a sua igreja? Qual é o seu ministério? Quem é você? Aonde você está? A doutrina lá é boa? Tudo isso são coisas que não encontramos apoio na Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui, e como eu disse que a Bíblia é a palavra de Deus, a boca de Deus, então a boca de Deus aqui está falando: vocês são membros do meu corpo. Vocês são membros do meu corpo. Um corpo que tem uma cabeça precisa de ter os membros para funcionar. A cabeça é o domínio, mas o corpo, a cabeça necessita do corpo para poder funcionar. E a Bíblia toda fala assim. E aqui é uma coisa tão importante, que ele fala sobre marido e mulher, né? Ele começa dizendo, Paulo começa a falar sobre marido, sobre mulher. As mulheres sujeitar os maridos são o cabeça, e há muitos que então introduz que eu sou o cabeça, a minha mulher tem que estar debaixo de mim. Não. Aqui quando ele fala que o marido é o cabeça, ele está falando que Cristo, olha aí, ó, somos membro do corpo dele. Então, o cabeça é ele, é Cristo. E as mulheres, quando estão sujeitas, elas não simplesmente estão sujeitas ao marido, literalmente falando, que há uma necessidade para o cumprimento da palavra, mas sim sujeitas a Cristo, sujeita ao corpo. É isso. Então, ele diz aqui também que, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ele é o cabeça e é ele que salva o corpo. É muito profunda esta palavra. Eu não vou ter tempo, o meu tempo é muito exíguo para poder falar. Então eu vou fazer um apanhado, algumas coisas que é o meu desejo, que é o meu sentimento de falar para quem quer ouvir, quem der ouvido a essa palavra. Aqui nós vemos claro, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é cada indivíduo. Cada irmão, cada irmã é a igreja. E se torna o corpo de Cristo. Isso é que o Senhor está exigindo de nós, para que Ele possa prosperar em nossa vida,
para que assim também a nossa vida, literalmente falando, marido, mulher, possa também ter uma comunhão, possa também ter vitórias. Essas vitórias vêm de Deus. Eu atento muito para um caso da Bíblia, que aqui está falando do governo de Deus. Deus tem o seu governo sobre nós, sobre cada homem, cada mulher, há o governo de Deus. E Deus tem muito prazer e muito cuidado no seu governo. Então nós vemos lá no Velho Testamento, quando Deus falou com Noé para ele fazer a arca. É interessante que ele falou somente com Noé. Noé, eu quero que você constrói uma arca. Eu vou te dar as medidas e vou te dar os materiais que você vai usar para fazer a arca. Presta bem atenção. A primeira pessoa que Noé foi falar foi com a sua mulher, que na realidade a Bíblia chama ela de mulher de Noé. Nem nome ela não tem. Por que ela não tem um nome? Noé falou com a mulher o que Deus tinha falado para ela. Com certeza absoluta, ela e Noé chamaram seus filhos e as suas noras e falaram para eles que Deus havia mandado fazer uma arca. Mas por quê? Como que eles acreditaram? Veja o governo de Deus. É o governo de Deus. Deus, ele quer governar nós. Ele quer ter seu governo dentro de nós. Por isso que ele deu essa ordem aqui em Efésios. Vós mulheres, mulheres aqui, significando a igreja, significando o corpo de Cristo. Vós maridos, significando Cristo. O governo de Deus sobre cada um de nós. Então ali Noé, quando ele falou com a sua esposa, com seus filhos, eles acreditaram. Eles foram ao trabalho. Eles foram praticar aquilo que Noé havia transmitido para eles. Coisa interessante, nunca havia chovido na terra. E Noé falou de chuva. E os seus filhos não zombaram. Sua mulher não zombou dele. Mas sim acatou. Bom, Deus falou com você. O governo de Deus está sobre você. E o temor de Deus fez com que eles ouvissem Noé e acatassem as suas palavras. E assim foi feito. Como eu disse, vamos falar meio rápido. Construiu a arca, choveu, a terra inundou, a arca veio, a terra secou, passou o dilúvio. Noé, quando se viu na terra, ele com sua família foram plantar uma vinha. Quando plantou aquela vinha, colheu frutos, fez o vinho, bebeu, embebedou-se, e um dos seus filhos, quando ele ficou pelado, nu, um dos seus filhos viu ele nu, zombou dele. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O Cã foi quem zombou dele. Os outros 2 não, respeitaram. Tiveram o respeito. Por quê? Porque o governo de Deus estava sobre Noé, mas Noé tinha pecado. Ele bebeu. Deus não pediu para ele beber, mas ele bebeu. Ele saiu fora dos conformes da doutrina de Deus. Mas não é por isso. Ele ainda estava sob o governo de Deus e não podia ser zombado. Quando ele abriu a sua boca e amaldiçoou o Cã foi amaldiçoado. Sabemos que hoje a África é a região de Cã. E nós temos, então, essas provas na palavra de Deus. O governo de Deus. Deus, a sua igreja, é um governo.
Deus quer nos governar. Ele quer que nós estejamos na sua vontade, estejamos no seu querer, no seu desejo. Por quê? Porque somos membros do seu corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Você já imaginou, irmão, irmã? Pessoas que estão nos ouvindo, dando ouvido a essa palavra. Você, membro do corpo de Cristo. Como devemos ser? Como devemos de andar? Como devemos de se comportar para ser membros do corpo de Cristo, do corpo de Deus? É o corpo de Cristo agora aqui. A manifestação aqui agora é Cristo. Cristo se tornou carne. Cristo habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, em verdade. Então, nós estamos aqui hoje como corpo de Cristo. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a manifestação de Cristo. Sem o corpo, a cabeça não pode se manifestar. Mas com o corpo, a cabeça se torna bem ajustada e governa. É isso que o Senhor quer. Governar. Governar para quê? Para trazer a paz, a graça, o amor, a fé, a pureza, a glória de Deus entre nós. O Senhor está nos preparando para que um dia Ele possa nos levar para si mesmo, para que onde Ele estiver, foi isso que Ele falou, é promessa dEle. Ele disse, aonde eu estiver, estejais vós também. Que coisa, né? Nós precisamos atentar para isso. Não é atentar para que igreja, para onde eu vou, como que eu vou fazer, qual é a minha doutrina, eu preciso deixar isso ou aquilo. Sim, precisamos. Mas quando estamos no corpo, o corpo é bem ajustado. A mão não pode dizer para o pé que não precisa dele. O pé não pode dizer que não precisa da mão. E assim por diante, todos os membros. Uns precisam do outro. É isso que é a igreja. A unidade. Um só corpo. Um só espírito. Uma só fé. Um só amor. Tudo isso Deus está falando na sua palavra. Através dessa sua palavra escrita, Ele nos traz essa luz para nós. Esse é o caminho. Gostaria de falar mais, mas não tenho tempo. O meu tempo é curto. Mas nós vamos falar mais ainda sobre isso e sobre outras coisas que o Senhor sempre nos manda falar. Que Deus possa abençoar a cada irmão e a cada irmã.